Alô você! Seja muito bem-vindo ao canal do Professor Elmar. Pessoal, estamos na playlist Sistema de Proteções Elétricas. Então, essa já é a aula de número 3. Já falamos de disjuntores, fusíveis. Hoje o dia é relé. Tudo bem? Vai ser muito legal a aula. Espero que você curta bastante, que você tenha bastante conhecimento aqui. E, se você gostou, dá uma curtida. Se não gostou, compartilhe pro seu inimigo. Faça maldade com ele, beleza? Eu espero que você goste. Então, bora para a aula. When the things on the mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, Relé, tá? Bora que bora. Seguinte, vamos para as definições primeiro. Definições. Relé é um interruptor eletromecânico. Cara, a semelhança com o disjuntor é muito grande, tá? É muito grande. Você vai ver no decorrer da aula que tem muita semelhança. Então vamos que vamos. A movimentação física desse interruptor ocorre quando uma corrente elétrica percorre as espiras da bobina do relé. Ou seja, ele vai criar um campo magnético. Lembra da regra da mão direita? Lembra? Que a corrente em uma espira gera um campo magnético? Isso, é aqui que a gente vai ver esse tipo de coisa. Então, criando esse campo magnético, ele vai atrair uma alavanca responsável pela mudança do seu estado de contato, ou seja, relé. O relé possui inúmeras aplicações possíveis em comutação de contato elétrico, servindo para ligar ou desligar um dispositivo. Ele funciona muito como uma balança, pessoal, é quase um flip-flop. Quase como um flip-flop. É normal o relé estar ligado a dois circuitos elétricos, fato. No caso do relé eletromecânico, a comutação é realizada alimentando-se a bobina do mesmo relé. Essa bobina é alimentada por uma corrente. Quando a corrente originada do primeiro circuito passa por essa bobina, gera um campo eletromagnético, ou seja, aciona o relé, possibilitando o funcionamento do segundo circuito. Sendo assim, uma das aplicabilidades do relé é utilizar de baixas correntes para comando no primeiro circuito, protegendo o operador das possíveis altas correntes que irão circular no segundo circuito. Olha que interessante. O primeiro circuito, baixa corrente, para justamente defender o colaborador, ou seja, a pessoa que vai fazer a manutenção nessa rede. Por que é necessário, então, aprender relé se ele é ultrapassado? Será que ele é ultrapassado? Veja bem, custo mais baixo, quadros antigos ainda em operação, tem muito quadro que utiliza só relé, tá? Relés podem fazer parte do sistema de automação moderno também. Podemos utilizar diversos relés para isso. É claro, é interessante você utilizar o relé junto com uma contatora, né? Além da contatora, tem que ter um CLP. CLP é automação, né, pessoal? Isso aí é importantíssimo, né? Outro detalhe aqui importante é referente ao princípio básico do funcionamento do relé. Ele está presente em diversos elementos. Como eu disse aqui para vocês, contatores, relés em sequência, relé de fase, assim vai. Tudo bem? Bom, uma característica desse funcionamento do relé, eu posso enxergar nesse fluxograma aqui. Veja só, o relé está aqui ao centro. Certo? Ele tem que ter confiabilidade? Sim. Tem que ter seletividade? Sem dúvida. Sensibilidade? Também. E velocidade de atuação. Tendo essas três situações, resolve-se muita coisa. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos para o próximo item aqui. Esse relé térmico, ele vai ter sempre uma atuação mais lenta, tá? Quando é térmico. Ele pode ser bipartido, formado pela união de dois metais, coeficiente de dilatação diferente, por exemplo, latão e invar. Esse corpo é composto de material plástico que deve apresentar certas propriedades térmicas e mecânicas. Então aqui eu tenho um bom exemplo. Se eu tenho aqui o latão e invar, dois metais diferentes,
ocorrendo a dilatação, o latão ele tende a ter uma dilatação maior. Portanto, tendo a dilatação maior, ele vai fazer com que o invar seja flexionado. Desta maneira, eu consigo fazer a comutação com outro circuito. Sensibilidade, né, pessoal? Já os magnéticos têm uma atuação rápida. Por quê? Porque agora ele vai utilizar eletroímã. Então veja bem aqui, ó. Quando eu tenho essa barra, esse eletroímã gera-se uma corrente elétrica aqui, formando aqui então um eletroímã. Esse eletroímã vai atrair este eixo, fazendo com que ligue no próximo circuito. A ideia é muito simples. E por último, eu tenho o relé eletrônico, que é de atuação super rápida. Surgiram na década de 60, denominados de estado sólido ou estáticos, consistem em circuitos transistorizados que desempenham funções lógicas e de temporização. Vantagem básica em relação a esses eletromecânicos é que tem alta velocidade de operação, carga consideravelmente menor para transformadores e menor manutenção. Aqui tem alguns exemplos, tá, pessoal? Relés eletrônicos. E uma atuação mais super rápida também são os dispositivos, os relés digitais. A proteção dele é manipulada por um único computador. Tem gerenciados por microprocessadores. E aí, quando a gente fala de microprocessador, a gente lembra de software. Lembrando de software, a gente lembra de CLP. E aí, aqui eu posso utilizar um CLP. Ele pode simular um relé, ou todos os relés, de uma vantagem significativa. Então, uma vantagem dele é auto-checagem, tem também flexibilidade, maior versatilidade, né? É poderoso em relação aos eletromecânicos e eletrônicos. Esse é o mais bem utilizado, tem melhor atuação, mas também é caro, né? Bom, mas não é tão caro assim. Operação básica do relé, veja bem, estou trazendo para vocês essa figurinha, veja só. Se aqui eu tenho a bobina e ela gera corrente por ela, o que vai acontecer? Vai se transformar em eletroímã. Se é eletroímã, ele vai atrair essa armadura, fazendo com que esses dois caras entrem em contato. Aqui eu tenho o contato desses dois, certo? Bom, aqui eu tenho uma situação bem simples, ó. Gerou corrente, traz para esse aqui. Acabou a corrente, vai para o outro. Por quê? Porque aqui eu tenho uma mola de atuação, né? Aqui um outro exemplo bem simples, ó. Verificando aqui, ó, corrente elétrica por meio de um campo magnético. E aqui, ó, gerou corrente, gera o campo magnético, liga-se o forno e tudo mais. E um outro chipzinho aqui que pode ter contato ou não com a ligação de duas lâmpadas. Bom, a operação básica dele, ele tem um primeiro contato que a gente chama de NA, que é normalmente aberto, o NF normalmente fechado. Esses terminais, eles tendo essas duas situações, se eu tenho aqui um normalmente aberto, ou seja, aqui ele está atuando de forma aberta, naturalmente ele fica aberto. Quando há um efeito aqui de luz nesse dispositivo, ele vai gerar uma corrente, fazendo com que essa armadura se torne eletroímã. Tenho isso aqui, esses números são importantes, tá, pessoal? 86 e 87, todos esse aqui eu tenho normalmente aberto, normalmente fechado. Todos esses camaradas aqui têm um número de acordo com o seu datasheet, tá? Bom, relés são dispositivos que servem para proteger motores contra sobrecarga e falta de fase. Então aqui mais um bom exemplo, a gente vai estudar esse cara. Normalmente eles são ligados entre contatos e cargas, né? E vamos que vamos. Relés térmicos tem esse funcionamento dessa base metálica. Como eu disse anteriormente aqui, mais um exemplo, aquecendo, ele vai entortar. Desta forma, se eu tenho 3 lâminas bimetálicas, onde uma é enrolada por um fio condutor, quando ocorre a sobrecarga, uma falta de fase no circuito, a corrente do motor aumentará.
com essa corrente do motor, é a mesma no que passa no fio de enrolamento, aumentará também a temperatura das lâminas, que fará com que elas se curvem por conta do calor, dilatação térmica. Com os fios enrolados nas lâminas que conduzem a corrente, o motor continuará sendo alimentado, mesmo que as lâminas ainda estejam curvadas. O circuito só desligará se o contato auxiliar NF, que é normalmente fechado, do relé, for ligado ao circuito auxiliar. Tá? Então trago aqui alguns exemplos. Ó. As linhas L1, L2, L3, os terminais 1, 3 e 5, e as saídas, descargas T1, T2, T3, os terminais 2, 4 e 6, que é justamente essa figurinha aqui. Tá? Eu tenho essa figurinha aqui, ou seja, 1 em 2, 3 em 4, 5 em 6. Alimentação, saída. Os números auxiliares são identificados com os algarismos dos terminais 95 e 96, que são normalmente fechados, e o 97 e 98 normalmente aberto. Eu tenho essa figurinha aqui, ó. Ou seja, 97, 98. Lembra que o ímpar aqui em cima era a alimentação e o par era a saída? Então, esse camarada aqui, 97, é a entrada, que eu posso considerar como normalmente fechado. Já o outro aqui, ó, não, os terminais 95 e 96, normalmente fechado, 97 e 98, normalmente aberto. Bom, essas ligações vai da seguinte forma: ligamos ou acoplamos o relé térmico entre o contator e a carga. Ou seja, aqui eu tenho o relé e aqui o contator. Esse contator ele vai estar ligado de acordo com isso, ó, 97, 98, 95, 96, que é justamente a 1 ligando a 2, a 3 na 4 e a 5 na 6. Contator e o relé. Tenho que ter esses dois caras. Agora, olhando para o relé, você vai encontrar primeiro essa chave. Ela é a chave de quê? Chave de ajuste de corrente. Onde, com uma chave de fenda fina, né, podemos regular a corrente que vai ser protegida pelos cálculos. Aqui também eu tenho o botão A, que significa rearme automático, sem botão de teste, auto, rearme automático com botão de teste, rearme manual com botão de teste e o H, rearme manual sem botão de teste. Tá? São esses botões aqui. Ó. Beleza? Vamos à frente. E aí a gente vai encontrar esse M e esse A. O que significa esse MA? M é manual. Então, o relé desarmará desligando o circuito e só rearmará novamente, caso o operador pressione o botão de religar. No automático, no momento que ele se esfriar, tiver aquela corrente já normalizada, ele vai ligar automaticamente, tá bom? Bom, o botão de teste é esse botãozinho vermelho. Esse botão ele vai verificar o bom funcionamento do relé antes mesmo da alimentação do circuito. Ao pressionar esse botão, o contato normalmente fechado se abre e o contato normalmente aberto se fecha. Dessa forma, verificamos se o circuito estará protegido ou não sobre a sobrecarga, tá? Que é um botão de teste. Dimensionamentos, ó. Vamos lá. Nesse dimensionamento, a gente vai seguir 5 passos. Primeiro passo, verificar. Segundo, considerar o fator de serviço para dimensionar esse corrente do relé térmico. Terceiro, calcularmos a corrente de dimensionamento do relé, IR. Depois, agora que já sabemos a corrente para dimensionar, vamos considerar outros fatores para escolher o relé. Quais fatores? Pode ser temperatura, pode ser altitude. E, por último, ver o manual do fabricante para fazer essa instalação. Então é o seguinte, ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho um motor VEG, motor de indução tipo gaiola, onde ele vai ter FS 1.15, observe, IP/IN 6.7, um IP 55. Quando ele estiver em 220 volts, eu vou ter 8.4 amperes, 380, 4.86 e 440, 4.20.
Aqui são as formas de ligar ele delta-delta, ou estrela-estrela, ou delta e estrela. Tudo bem? Aqui de acordo com as tensões. Então, são esses os valores que eu tenho que entender dessa fichinha. Beleza. E tem 60 Hz, né? Então, olha só. Verificar, primeiro, corrente nominal. Corrente nominal é de 8.4 quando eu utilizar em 220 volts. Tipo de ligação. Tipo de ligação, eu estou fazendo aqui de partida direta. Então, pode ser delta-delta. Por quê? Porque eu estou em 220. Condições climáticas, temperatura ambiente dele, a temperatura que ele vai trabalhar. Segundo passo, considere o fator de serviço para dimensionar a corrente do relé térmico. Se esse Fs for igual a 1,15, eu vou multiplicar essa corrente nominal por 1,15. Caso esse número seja superior a 1,15 ou igual a 1,15, eu vou multiplicar por 1,25. Peraí, 1,15 eu faço o quê? Multiplico por 1,25. 1,14 multiplico por 1,15. 1,1, 1,15. Oi? Tudo bem? Tudo bem? Vamos para frente. Então, o próximo passo é calcular a corrente de dimensionamento. Lembrando que o Fs aqui é 1,15, portanto, vou multiplicar por 1,25. O meu IN ele é de 8,4. Por quê? Porque está em 220. 8,4 vezes 1,25, eu vou ter 10,5 amperes. Agora, já sabemos a corrente para dimensionar esse relé, vamos considerar outros fatores para escolher o relé térmico mais adequado. Se o relé será usado acoplado ao contator ou diretamente no painel, a faixa de ajuste do relé e se deve ser considerado fator de correção de temperatura. Bem, veja só. Passo 5, ver o manual. Então, veja só. Aqui eu tenho essa situação. Lembra que a nossa corrente deu 10,5? Então, onde é que eu encontro 10,5? Pode ser nesse aqui? De 8 a 12,5? Pode. Pode ser entre 10 e 15? Sim, pode até ser. Esse aqui já não cabe e esse aqui não cabe. Então, se você escolheu este, que é 10,5, já está no intervalo bem significativo. Por que não é interessante escolher o outro? Porque aí eu vou para um mediano. Veja só, 10,5. O limite que eu tenho nesse que eu coloquei em vermelho é de 8 a 12,5. Então 10,5 está mais ou menos no centro. Esse próximo está 10 e 15. Por 10 e 15, 10,5 está mais próximo do limite. Então, esse aqui é o mais confiável, tá bom? Que seria o SWM9, final 40, ou RW27. Tá? Então, como usamos o manual, o relé térmico adequado, de acordo com o nosso exemplo, será esse aqui, ó, RW27 e D1D3D125. Ele tem um ajuste de 8 a 12,5 amperes. A montagem direta em contadores, modelo CWM9 ou CWM12. Eu posso ver aqui, ó, CWM9, tá? barra 12. Beleza. Enfim, além disso, eu posso verificar o seguinte, ó. Nesse RW27 é o modelo, tamanho da carcaça, 1D, número de polos, tem escrito aqui, ó, pode ser 2 ou 3. Divisor vai ser unidade, dezena ou centena. No caso, a letra C, então é centena. O número da C dividido, e exemplo aqui, ó, se tiver U 0,10, eu vou dividir 10 por 1, que dá 10 amperes. 63 por 10, 6,3. 63 por 100, 0,63. No caso, ele é centena. Então, aqui 0,63 dividido por 100. E aí eu posso verificá-lo, que ó, RW27 1D3. Aí eu tenho as larguras, o peso, a profundidade. É exatamente esse aqui. Perfeito, gente? Legal, né? Muito bom. Então vamos lá. Classificação do relé.
Esses relés térmicos podem ter classificado quanto ao seu desligamento ou função do tempo de partida de motor. Então, classe de desligamento 10 é o tempo de partida inferior a 10 segundos. Desligamento 20, tempo de partida inferior a 20 segundos. E 30, inferior a 30 segundos. Então, esse fator de multiplicação aqui, ó, de acordo com a classe, que vai ser 10, 20 ou 30. 7,2 vezes R é o tempo, ou seja, de 4 menor que T, menor que 10 segundos. 9 menor que T, menor que 20 segundos. 9 menor que T, menor que 30 segundos. Se eu multiplicar por 7,2, multiplicando por esses valores aqui, eu vou ter 2 horas, mais de 2 horas, menos de 2 horas, aqui minutos. E aí a curva característica desse relé, eu tenho uma coisa bem semelhante, mas não é igual ao do fusível, quase semelhante ao do disjuntor, mas não é igual. Bom, a relação de tempo e corrente, na forma de múltiplos, né? Válido para sistemas trifásicos equilibrados. Se ocorrer a falta de uma fase, as curvas características não são válidas. Para evitar sobrecarga por falta de fase, deve-se utilizar o relé térmico em conjunto com o relé de falta de fase. Isso é importante. Bom, vamos aqui para umas especificações que eu falei de temperatura. Isso aqui tem na tabela da própria PEG, né? Onde mostra aqui. Se a temperatura ambiente for de 65 graus Celsius, eu tenho um fator de correção de 0,94. 70 graus Celsius, 0,87. 80 graus Celsius, 0,72. E aqui a altitude. Se ele estiver abaixo de 2.000 metros de altitude, vai ser 1. Pronto, não tem problema. Agora, se ele ficar 3.000, é 0,96. 4.000, 0,93. 5.000, 0,9. Por que isso ocorre? Veja só. Eu tenho aqui, são relés térmicos. Então a temperatura está diretamente proporcional à questão de altitude e pressão, consequentemente, porque a altitude tem relação à pressão. E também tem a questão da dilatação térmica. Dilatação térmica é temperatura. Então, se eu compro um equipamento que tinha fator de utilizar uma temperatura ambiente de até 60 graus Celsius, se eu estou num ambiente de 70 graus Celsius, muda completamente. Bom, então tem que fazer essas multiplicações. Um exemplo disso é 70 graus Celsius, 3.000 metros, vai usar Fs, o IN, que é a corrente que eu vou usar, multiplicado por 0,87 e 0,96, porque tem 3.000 metros. Certo? Beleza? Então, mais uma vez lembrando, menor que 1,15 multiplica por 1,15, maior que 1,15 multiplica por 1,25. Deve-se tentar que as condições climáticas, temperatura e altitude faz toda a diferença. Então, eu vou ter que multiplicar por aqueles fatores que eu mostrei anteriormente. Então, veja só essa situação aqui. Tensão de alimentação 220, ligação tipo delta. E eu vou colocar a corrente nominal, ó, tá diferente daqui, porque eu quis fazer um exemplo diferente, tá? Porque tem 12. E eu vou utilizar o fator 1,15, com temperatura de 40 graus Celsius, abaixo de 2.000 metros. Mas peraí, não tem problema nenhum. Não vou procurar fator de temperatura nem fator de correção de altitude. Então só posso multiplicar 1,25 vezes 12, que dá 15. Retornando aqui, eu vou achar 15 entre esses números. Então o correto é esse RW271D3U017. Certo? Bacana. Agora vamos para esse exemplo aqui. Olha só. Agora eu quero dimensionar isso aqui, lembrando que eu estou com um fator aqui, ó, um fator de temperatura 75 graus Celsius, 4.000 metros. Beleza. 75 e 4.000 eu vou ter que ir na tabela referente à temperatura. Ou seja, 70 graus, você pode ver aqui, ó, 75 graus é 0,81, certo? E com relação
altitude, se ele era 3.000 metros, não, 4.000 metros, né? 4.000 metros, eu vou usar 0,93. Vamos lá. Vamos lá para o exercício. Então, eu vou ter que colocar aqui 1,25, por quê? Porque aqui eu tenho 1,15, então é 1,25, vezes 0,81, que é referente à questão do fator de temperatura, vezes 0,93, que é referente à altitude, vezes a corrente nominal dele, que é 8,4. Isso vai me dar um total de 7,65 amperes. Beleza, 7,65. Então, vamos procurar aqui, ó, 7,65. 7,65 pode estar em um desses dois aqui. Pode estar nesse aqui, ó, 7,65? Pode. Pode estar nesse aqui? Também. Então vamos lá. 7,65 é mais coerente utilizar esse aqui. Portanto, vai ser um RW27 1D U008. Certo? Espero que vocês tenham gostado desse exemplo, desse exercício. Não foi uma aula tão comprida, né, pessoal? Mas é simplesmente fazer só uma continha bem simples. Dimensionamento de relé. Espero que você tenha gostado. Espero que vocês tenham se curtido e aguarde a nossa quarta aula, tá? Vamos lá, a gente já fez disjuntores, fusíveis, relé. Próximo vai ser SPDA, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente!